Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui se inscrevendo no canal do Estema no YouTube ou seguindo a gente no Spotify para você ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Nem sempre as coisas saem como a gente espera. A corrida não é feita só de sucessos. Nem sempre é só sobre bater o seu RP, sobre pace baixo, fazer uma prova perfeita ou aquele treino incrível. Porque a vida e a corrida também são feitas de frustrações. E de dias que a gente se pergunta, por que eu tô fazendo isso? E tá tudo bem, né? Faz parte. Cair, repensar, recalcular e, se precisar, recomeçar de novo. E no episódio de hoje, a gente fala sobre esse lado B da corrida. Sobre não romantizar o processo e saber que não vai estar tudo bem o tempo todo. Bora começar o papo de hoje? Para falar sobre frustrações na corrida, hoje a gente recebe aqui a Nadiara. Maratonista, apresentadora, meteorologista, um exemplo de mulher real que concilia diversos âmbitos da vida para fazer a corrida se encaixar. Seja muito Seja bem-vinda! Obrigada! É um prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar de corrida e muitos aprendizados nesse mundo. A gente já tava quase tendo um episódio antes de começar a gravar de tanta coisa que a gente já foi falando, mas pra gente começar aqui, de fato, antes de a gente ir pro nosso tema de hoje, conta pra gente e pras nossas ouvintes quem é a Nadiara dentro e fora desse mundo da corrida. Eu sou essa pessoa que concilia, que abraçar o mundo. E eu sou mariana e quero dar conta de muita coisa. Sou apaixonada por várias áreas, então faço muita coisa e quero cada vez mais agregar esporte, trabalho, viagens. Então, eu sou meteorologista, formado mesmo em meteorologia, trabalho com meteorologia pro agro, sou apresentadora, apresento os sorteios da Mega Sena, é outro trabalho totalmente à parte, sou corredora, sou apaixonada por futebol, então... Gremista. Eu falo que eu sou... meteorologista, apresentadora, corredora e maloqueira. Porque eu sou uma torcedora fanática. Então, eu sou bem diferente. Quem me vê em um lado fala, nossa, não imaginava que você era assim. Ver apresentando e ver torcendo é bem diferente. Uma mulher multifacetada. Maravilhosa. Total. E Nadi, conta pra gente, como que a corrida entrou na sua vida? Você sempre gostou de esporte? Assim, essa paixão por futebol sempre foi um esporte que você acompanha também, que você gostava? Ou assim, não, você não praticava e aí do nada essa corrida entrou na vida adulta? Como é que foi? Na verdade, eu praticava esporte desde criança, mas muito básico, assim. Nunca fui até... chegar à faculdade, era vôlei, futebol na escola. Sempre fui apaixonada por futebol, mas não jogava bem, assim, a ponto de, nossa, ser meu esporte performático. Na faculdade fiz natação, gostava muito de natação. E depois da faculdade, que eu terminei lá no Sul, eu vim para São Paulo. E aí, ali, mestrado com trabalho. Então, eu fiquei um tempo sem praticar esporte. E foi bem ali no final do meu mestrado que eu tive... muita correria no trabalho, dormindo pouco, eu tive uma compulsão alimentar, eu ganhei muito peso. Então foi por uma questão estética, me chamaram a atenção no trabalho, porque eu trabalhava com vídeo, fazia chroma key, me chamaram a atenção que eu não estava figurando bem no vídeo, exatamente essa frase. Falaram isso. E aí eu senti a necessidade de perder peso, eu era muito nova, estava começando nessa vida de TV, então na época realmente bateu aquele choque de realidade, eu preciso perder peso. E aí eu tava começando a vida em São Paulo, tentando sobreviver mesmo, não tinha dinheiro para uma academia, para personal, e eu morava perto do Ibirapuera, eu disse,
correr, eu sei que ajuda a secar, vou ali, vou ali. Então, no início, não foi paixão por corrida, odiava, eu ia pro Ibirapuera, voltava assim, ofegante, explodindo, vermelha, e eu dizia, gente, eu não nasci pra isso, mas tudo bem, comecei a perder peso e continuei insistindo, até que um amigo me levou pra primeira prova de 5K, e aí comecei a gostar, ver que era legal correr 5K direto, sem parar, e aí foi ficando. E aí o peso, eu falo sempre, o peso foi indo embora, e a corrida ficou na minha vida. E eu costumo sempre falar que eu passei por todas as fases da corrida. Foi essa fase inicial difícil, na insistência, que eu não gostava. Aí virou minha corrida terapia, eu corri for fun ali uns 6 anos. Caraca, nossa, quando foi isso que você começou? Eu comecei a correr em 2013, eu fui correr uma assessoria pensando em treinar para uma meia maratona em 2017, aí eu fiz minha primeira maratona em 2019, então foi ali por 2017 que deu um boom, assim, tanto para mim na corrida, que daí eu disse, não, eu quero começar a melhorar meus tempos, eu quero correr uma meia maratona. E também deu um boom nas redes sociais. Eu fui capa de uma revista chamada Runners, que ela foi descontinuada aqui no Brasil, mas me chamaram muito por conta, eu era moça do tempo e que corria. Que legal. E aí deu um boom também em redes sociais, eu achei muito legal e isso me incentivou muito. As pessoas se motivarem, vender eu correndo e toda a história, porque na Runners a gente contou essa história, né, que eu, por trabalhar na TV, fui chamada a atenção para perder peso. Na época, eu era muito novinha, aceitei isso numa boa como estímulo e a corrida veio como um grande presente. Então, esse foi meu grande estímulo. E aí eu passei por todas as fases. Corrida terapia, depois tentei a parte da performance nas curtas distâncias e depois veio a maratona, que hoje eu acho que todo mundo que corre maratona acaba se transformando a grande paixão, né? Exato. E que momento, a Nadiara, assim como eu e a Mar, ela é filha de Nelson também. Então, que momento que você começou na assessoria do Nelson? Eu conheci o Nelson por conta da Runners, da revista. Que legal. O Nelson tinha sido capa da revista uns anos antes. Chiquérrimo. Gente, eu não sabia disso. Eu acho que ele foi capa em 2014. Não, na verdade, não foi a Runners, tô mentindo. Ele tinha sido capa de uma outra revista, que eu não tô lembrando o nome agora, uns anos antes de mim. E aí, quando eu fui capa da Runners, ele me escreveu e ele até falou da minha postura, porque, eu fui, acho que em 2017, e aí eles me falaram, faz essa pose. E eu não tinha muita biomecânica, eu acho que na época eu não treinava com assessoria. E aí ele veio me comentar, mas assim, elogiar, dar os parabéns, e a gente começou a se conhecer, se seguir por mídias sociais. E aí, na minha primeira maratona em Floripa, 2019, ele me deu muito apoio. Eu fiquei muito nervosa, eu acho que, ansiedade mesmo no pré-maratona. Eu tava chorando e encontrei o Nelson, foi uma das pessoas que me abraçou, me apoiou. E durante o percurso ele tava também, me deu o maior apoio. E aí eu criei um carinho muito grande, ele já foi um apoio lá em Floripa, não sendo meu treinador, e aí a gente continuou tendo contato, conversando, sempre que eu via ele em prova, nos treinos, e aí em 2022, só em 2022, que na minha segunda maratona, eu procurei ele e falei, eu quero ir para Chicago com você, e a gente começou o treino aí. Então eu tô desde 2022 e o Nelson tem sido fundamental, assim, principalmente agora na última. Eu dei um trabalho danado pra ele. E aí eu acho que até pegando um gancho, você falando da sua última maratona, e assim, a última maratona dela, gente, foi Boston, né? Gata então, assim, braba. exato, não estamos falando de qualquer maratona. Mas eu acho que a gente falando um pouco, né, do seu início na corrida, acho que a gente vai falar muito hoje sobre se frustrar. E eu acho que assim como a gente disse na introdução, eu acho que se frustrar faz parte da vida e também, infelizmente, faz parte da corrida, porque nem sempre a gente tem controle de tudo, principalmente sobre como o nosso corpo vai responder. E qual foi a primeira vez ali dentro da sua trajetória que a corrida te trouxe esse primeiro sentimento de frustração? Eu acho que a minha grande frustração é lesão. Eu acho que para todo corredor, acho que a pior coisa na corrida é lesão. Então, Sim. a minha grande frustração até hoje foi
a minha lesão de 2023 não foi a minha primeira lesão, mas eu acho que foi a que mais me marcou. É claro que lá no início, quando eu comecei a querer performar nas curtas distâncias, tinha aquelas pequenas frustrações, não bati meu RP de 5K, e eu queria muito fazer um sub-20 no 5K, e eu consegui fazer, só que aí a prova tinha um pouquinho mais, e nossa, fiquei com aquele gostinho, e depois eu não consegui mais, porque daí eu migrei para as longas distâncias, então você fica com algumas pequenas frustrações, mas frustração mesmo para mim é lesão. E eu tinha tido uma lesão no quadril em 2019, pós primeira maratona, que foi uma lesão difícil, mas em 2023 eu estava treinando muito forte para uma maratona que era minha prova-alvo, que era Porto Alegre, e eu queria muito índice para Boston, e eu lesionei em maio, a prova era em junho, e eu lesionei em maio. Eu já tinha completado quase todos os treinos longos, faltava só um. E a lesão veio sem aviso, assim, simplesmente. O que você teve, Nádia? Eu tive uma fratura por estresse na tíbia direita. Uhum. E foi uma fratura bem... A marca foi foi uma fratura bem significativa. Eu demorei 6 meses para voltar a correr. Uhum. Porque também teve alguns percalços no meio do caminho. O primeiro exame não apontou, eu acredito que foi erro de laudo. Uhum. Depois eu mudei de laboratório, aí depois de 3 meses é que a gente descobriu a fratura. Eu tentava voltar a correr e não conseguia por dor. Aí fiz vários tratamentos, vascular, procurei várias justificativas, a gente não achava a fonte da lesão, e aí quando eu mudei de laboratório descobrimos uma fratura, então demorou muito então foi bem traumatizante, e aí combinou com outras situações também, foi um período bem conturbado da minha vida, e aí eu meio que desisti do índice para Boston. Eu falei, não quero mais disso, causou muito percalço na minha vida. Eu já tinha ouvido de alguém falar assim, você tem que ver se você nasceu para correr maratona, porque às vezes fisiologicamente você não pode correr, às vezes não é para você. E eu cheguei a pensar isso, realmente, será que eu vou conseguir correr uma boa maratona um dia? Porque a minha primeira, eu tinha lesionado o quadril, que foi Floripa, em 2019. Em Chicago, 2022, eu cheguei muito bem para maratona. Eu acho que foi a maratona que eu tive o ciclo melhor, assim. Eu tive Covid no meio do caminho ali, mas eu tinha entregado o ciclo muito bem. Uhum. Eu tava com o meu melhor peso, me alimentando certinho. Cheguei lá, tranquila. E aí deu errado na prova. Maratona é uma caixinha cheia de surpresas. Não encaixou. Passei mal durante a prova. Aliás, fazendo um parênteses, foi em Chicago que teve a minha grande mudança de chave na minha cabeça, porque eu acho que foi a primeira vez que não saiu a prova que eu esperava, e chegou no final, eu tava muito feliz, porque eu tinha curtido muito a prova, conquistado a medalha. Eu cheguei muito feliz, eu não me reconhecia, assim, eu disse, Nadiara, eu me olhava e falava pra mim mesma, assim, Nadiara, tipo, você gosta de performance, você queria muito esse tempo, não deu nada certo e você tá feliz. Aí eu olhava pra mim, eu não me reconhecia, e ali foi, eu acho, a grande mudança de chave que eu acho que a maratona ensina, né? Uhum. Mas aí depois teve essa frustração ainda de 2023, dessa lesão, que eu acho que foi o maior ensinamento, e por isso que eu considero a maior frustração, porque eu lesionei faltando um mês, e aí me fez repensar várias coisas, mas hoje me faz ver todo o processo para maratona, toda a parte de lesão de outra forma. Então, eu não trato mais como frustração, eu trato como aprendizado, e tudo que vem junto é conquista, então... Nossa, e pra mim é bizarro ouvir que alguém falou, assim, eu imagino que a pessoa tenha falado em boa intenção, né? Sim, isso de, será que você foi feita? Mas eu, enfim, já te conhecia por causa da assessoria, e, gente, a Nadiara, ela corre muito, assim, não é uma corredora nossa mediana, tipo, você corre muito bem, então... eu sempre vi você como uma corredora muito forte, assim, que performava muito bem, e aí chega a ser até estranho pensar que alguém falou, nossa, será que você foi feita pra correr maratona? Porque na minha cabeça, sim, claro que foi, sabe? Fez tempos já incríveis, e acho que essa parte das frustrações é muito
difícil lidar o tanto que mexe com a gente, né? E faz a gente se duvidar mesmo. Nossa, será que eu fui feita pra isso? Será que eu deveria insistir tanto nisso, né? Meu corpo tá falando que não. Mas às vezes também faz a gente olhar por uma outra ótica de o que será que eu posso melhorar aqui? Ou será que eu não tô respeitando tanto o meu corpo quanto eu deveria? Não sei, acho que vem outras lições que a gente pode tirar disso. Cara, eu acho que você falou de respeitar o corpo, eu acho que é uma das principais, assim, né? Uma amiga, super amiga, inclusive a Ju, ela trabalha aqui com a gente no Girls Who Run, ela trabalha atrás das câmeras no nosso marketing, Ju. E a Ju, ela acabou de acontecer isso com ela, não com uma maratona, mas ela fez todo o ciclo pro Rio. E ela fraturou o fêmur, fratura por estresse, faltando ali 2 semanas pra prova. E ela ficou super triste. E aí na praia, a gente tava tomando sol e chegaram os nossos amigos e falaram, nossa, mas será que toda vez que acontece com você, será que você não foi feita pra correr? Gente, não fale isso pra um corredor. A gente ama correr. Eu acho que a frustração até, óbvio, você trouxe da frustração de vir por uma prova-alvo. Mas ela me falou muito, a gente conversou bastante sobre isso. E a maior tristeza, não sei, na sua ótica, não é só perder a prova. Mas quando a gente ama fazer um negócio, imagina simplesmente por conta você não pode mais fazer. Exato. Então não é só a prova que você vai deixar de fazer, porque a prova é um dia. Mas são todos os meses, e às vezes, né, no seu caso foi 6 meses, no caso dela, ela ainda não fez o exame que vai dizer quanto tempo. É um tempo significativo sem fazer algo que você gosta, que te faz bem em vários outros, né? Não é só a ótica de performance de uma prova que você quer, mas é ficar sem algo que é sua terapia diária, que é seu momento de descompressão. É muito difícil aceitar que você não vai poder fazer algo que você ama, né? Então, eu acho que isso dói muito. Às vezes você não se machuca na corrida e nem tem prova, já é algo que dói, porque você fala, putz, quando você tem prova, pior ainda, mas só de não poder correr já é algo que deixa a gente frustrada. Não, eu acho que a pior parte é o tempo mesmo, que você fica longe da corrida. Tanto é que eu sinto que eu sou uma pessoa bem mais disciplinada, até no trabalho rendo muito melhor quando tô com a corrida. Quando não tenho a corrida, muita coisa foge do controle, porque seja a corrida ou qualquer outro esporte, te ajuda, é aquele momento que te ajuda. Eu já treinei Muay Thai por muito tempo também, é um momento mesmo de você relaxa, de descarrego mesmo, solta muita adrenalina, o estresse do dia a dia, então faz parte da sua rotina. E aí quando você não tem aquele momento de liberar mesmo a sua energia, a correr, eu sinto uma falta tremenda, assim, da energia mesmo, da corrida. Então, os meses parados é o que mais dói. Eu acho que não é nem a perda da prova, porque a prova você recupera. Agora, esse momento em 2023 que eu tive que ficar 6 meses afastada da corrida, me fez repensar muita coisa. Tanto é que eu tinha desistido do índice de Boston, eu falei, isso me causou muito problema, eu só quero voltar a correr for fun e quero correr tranquilamente, como voltar a ser minha terapia, não quero mais, mudou uma chavinha na minha cabeça. Só que voltar a correr e buscar de novo a maratona me fez um bem danado, porque novamente a corrida me mostrou o quanto eu podia ser forte e o quanto me faz bem. Então, tem esses momentos de altos e baixos, mas no final das contas, a corrida ensina muito e mostra o quanto a gente pode ser forte e ir mais longe, né? Então, vale a pena, sempre vale a pena. Em 2022... começo de 2022, eu tive uma fratura por estresse também. Foi, no tornozelo, assim, ela veio também sem aviso prévio, e aí, do nada, foi num treino, eu tinha acabado de começar a treinar com o Nelson, uma dor muito forte no tornozelo, assim, e eu não conseguia depois colocar o pé no chão, e eu lembro que eu falei, ai, Nelson, você tem um remédio pra dor aí? Ele falou que essa dor que você tá sentindo, um remédio não vai curar. Falou, vai pra casa, descansa, depois vai fazer um exame pra ver o que é. Aí, beleza, fiz isso, fui fazer o exame, no começo também, não, porque esses exames de pronto-socorro não mostram muita coisa, né, que normalmente é um raio-x, ali não mostrou nada, aí fui depois fazer uma ressonância, apareceu. Acho que, pelo menos em fratura,
o que mais dá ansiedade é você não saber o tempo que você vai ficar sem correr, né? Porque acho que tem outras lesões, pelo menos eu já tive canelite, já tive edema, enfim, que às vezes falam, 2 semanas, 3 semanas, tá bom. Você vai lidando com isso, você já vai projetando pra quando você vai voltar a correr, já vai encaixando outras atividades ali no meio. Mas essa lesão, essa fratura, ele falou, olha, no mínimo 2 meses. Pode ser 4, pode ser 6, a gente não sabe o tempo que vai ter pra cicatrizar. Então, pra mim, também foi um ensinamento de muita paciência, assim, e de você lidar com totalmente o descontrole, assim. Você não sabe quanto tempo seu corpo vai lidar pra cicatrizar com aquilo, mas você vai tentando achar outras coisas na sua rotina que dá pra você se agarrar também e ser um momento, assim, de prazer, de descompressão, outros esportes, tipo a natação, que eu acho que é o esporte principal de corredor lesionado, pra você também ter um mínimo dessa disciplina, acho que desse prazer, né, que a gente sente no esporte. E você falou um ponto muito importante, que é paciência, que é algo que eu sempre tive maior dificuldade. Ariana, eu também sou. Eu sempre falo, meu maior defeito e minha maior característica de Ariana é a falta de paciência. Eu também, amiga. E a corrida, e principalmente esses momentos de pausa da corrida, me ensinaram muito a ter paciência e me ensinaram, tanto é que agora... esse ano, né, voltei a ter novamente uma lesão e eu tô tratando de uma forma bem diferente. Então, a corrida traz muito ensinamento, mas também os percalços aí, as lesões, não é legal, mas elas te ensinam e te fortalecem muito para os desafios futuros. Então, faz parte, eu sempre falo, faz parte do jogo e tudo é aprendizado. Exato. E eu acho que uma coisa que você estava falando de controle, né? Antes da gente iniciar o episódio, a gente estava comentando aqui um pouquinho sobre como a gente às vezes quer controlar tudo na nossa vida, né? A gente desenha uma vida perfeita como se não fosse ter nada no meio do caminho que fosse atrapalhar os nossos planos. E a vida mostra em muitos momentos pra gente que a sensação de controle é completamente falsa, não existe. E aí eu acho que quando a gente também passa por isso na corrida, a gente vai entendendo que as coisas também não são sempre da forma que a gente quer. E não adianta você ter treinado, às vezes você faz tudo certinho e chega no dia da prova e dá tudo errado, que foi seu caso em Chicago, que não foi... Ou às vezes vem uma fratura do nada. Então, isso eu acho que foi o que você falou, a corrida ensina muito, acho que acaba ensinando pra vida, porque você vai lidando com esses pequenos percalços, vai mudando a sua ótica de ver as coisas, e eventualmente isso vai espirrando pra você também mudar a ótica de ver outras coisas fora da corrida, né? Em situações que acontecem no seu dia a dia fora e que a gente não quer ser, né, poliana, tipo, tudo tem um lado bom, mas tudo ensina. De alguma forma, se você conseguir ter um aprendizado... Não, com certeza, a gente leva isso pra vida, né, pro trabalho, Hoje tem situações que eu olho assim, nossa, antigamente eu lidava de uma forma bem diferente, hoje eu consigo ter mais cautela, ter mais paciência. É incrível como, por isso que eu falo que é difícil ficar esse tempo longe da corrida, porque ela faz uma falta danada, porque ela te ajuda a manter ali a cautela, a disciplina. Então, você carrega isso muito para o trabalho, para diversos setores da vida e quando a gente vê outras pessoas passando por isso, também você já sabe que mais ou menos qual vai ser o caminho. Você tenta passar essa experiência, né? A gente vai ficando meio calejado, mas é incrível como parece que abre um mundo, assim, e você, claro, você está sempre suscetível a acontecer de novo, aprender, ter novos aprendizados, mas frustrações e dores te ajudam a superar outros desafios e lidar de uma forma melhor com tudo todas as dores que vêm pela frente. Se a gente quer correr pra sempre, eu acho que a gente ainda vai lidar com muita coisa. Sim. Então, eu acho que se você olha a corrida com essa visão de longevidade, tipo, putz, eu vou ficar sem correr agora e vou respeitar, mas daqui a pouco, beleza, vou voltar a correr, eu ainda tenho muita vida pela frente pra poder correr, então eu acho que essa paciência e talvez essa visão um pouco mais madura e de longo prazo também pode ajudar a entender que, ali, o que são 2 meses dentro de uma trajetória longa. Até puxando esse gancho, eu queria entrar um pouquinho também na questão de Boston, né? Que você tava falando que virou, assim, cara, não quero ir, mas aí conseguiu o índice. Como é que foi, primeiro, conseguir esse índice, sendo que você, assim, nem tava almejando, assim, de colocar essa meta, né? Como algo principal?
Foi um grande presente, na verdade, porque realmente eu tinha desencanado total, tava com a cabeça super tranquila, que eu só queria voltar a correr. Tinha passado 6 meses exatamente da minha lesão. Minha lesão foi em maio, eu voltei a correr em novembro, eu tava 7 quilos já. Isso 2023? 2023. Tá. Eu tava 7 quilos já acima do meu peso. Tava começando a correr 5 quilômetros lentamente e veio um convite para correr um desafio, que seria a Maratona de Lima, em 2024. E eu falei que eu não ia correr maratona em 2024, porque eu só ia me recuperar, voltar a correr e ser feliz com a corrida. E aí, nossa, foi só vir um convite, eu perguntei quando que vai ser em maio. E aí eu, na hora, falei pro Nelson, e o Nelson, não, as primeiras você tem que voltar a correr sem dor. Eu tava correndo lentamente, 5K ali, sentindo como seria. Eu falei, Nelson, eu já quero. Ele, então vamos, dá tempo de se recuperar. Então bastou, assim, uma mudança de chave, porque o sentimento tá ali. Você gosta de correr, você gosta de desafio. Eu amo desafio, a maratona é instigante, ela é apaixonante por isso, porque eu acho que te transforma de verdade, você se torna uma pessoa mais forte, mais paciente, então não tem mais como fugir. Depois que você corre uma maratona é difícil fugir de outra. Então, quando veio o convite, já me acendeu de novo ali, eu disse, eu quero, e o objetivo era só correr para terminar e ser feliz de novo, correndo maratona, e foi um ciclo desafiador, porque eu tava vindo de uma lesão séria, eu tava me recuperando, os treinos foram encaixando aos poucos, eu tava acima do meu peso, 7 quilos, acima do que eu tava acostumada a correr um pouco mais forte, então eu fui fazendo os treinos muito leves, e além disso, no meio do caminho, eu tive uma outra pequena lesão, porque eu acho que eu compensei por conta da dor ali na perna direita, eu acabei tendo um problema no fêmur esquerdo, acho que por compensação, então eu fiquei 1 mês parado no meio do ciclo. Nossa, não sabia. Eu voltei a correr faltando 1 mês para maratona. A Maratona de Lima foi foi 19 de maio, eu voltei a correr no final de semana do meu aniversário, que era 14 de abril, então foi um grande presente de aniversário. E aí, a cada treino, a gente ia sentindo. O Nelson falou, você só vai correr se você não tiver dor. E, então, cada treino era um teste, se ia dar certo. E aí, o treino mais longo que a gente fez foi 26 quilômetros. Então, foi um ciclo difícil, incompleto, mas que eu cheguei muito feliz. Eu tava com uma turma muito legal. Posso falar? Pode, claro. É que eu não sei. Não, pode. Mas pode. do Buraco no Asfalto. Eu tava com uma turma muito legal do Buraco no Asfalto, né? Que é também um podcast e eles me levaram. Então, me ajudou muito estar com uma galera bacana. A energia do time tava incrível. E eu fui muito tranquila, porque não tinha cobrança de performance. Eu sabia que tinha sido um ciclo difícil, enfim, tinha todo aquele histórico, então eu só queria terminar a maratona. Aí cheguei no Peru, um clima diferente, uma alimentação diferente. Não tem altitude? Lá não é mais alto? Não, tava a nível do mar, porque Lima né, litoral, mas e tava super fresquinho, mas o que me pegou foi a alimentação, tudo muito apimentado. Eu cheguei lá, eu tava muito sossegada, não tava regradinha, porque já tava acima do peso. Aí comi umas coisas apimentadas, passei mal de sexta pra sábado, pré-maratona. Tive uma intoxicação. Tá brincando? Tive uma intoxicação na noite de sexta pra sábado. Acordei sábado, passando mal. Escrevi pra nutricionista, levei bronca do Nelson. Eu deitei na cama, nunca esqueço. Deitei na cama, assim, posição de feto mesmo, porque eu tava com muita dor na barriga. Eu segurei os joelhos, assim, deitei na cama e chorei. Falei, cara, não vou correr a maratona amanhã. E aí me veio a frase de novo na cabeça. Eu acho que eu não nasci pra isso mesmo. Eu até contei essa história num livro, porque isso sempre me pegava nos momentos de dor, na lesão, né? Sim, claro. Eu falei, cara, não vou correr a maratona de novo. Eu acho que realmente eu não nasci pra maratona. E aí foi muito legal justamente a questão que eu te falei de time, porque eu tava
acompanhada de uma galera que tava numa energia muito boa, que todo mundo saiu pra rua. A nutricionista falou, agora é só pedialite e macarrão sem nada de tempero. A galera saiu pra rua, era gente trazendo Gatorade, trazendo água, trazendo pedialite. E eu só hidratei, comi macarrão sem nada, fui pra prova, tomei omeprazol e Mosec. Tudo. E fui pra prova rezando e com muito medo. E aí eu nunca esqueço que o Nelson falou, um pouco de medo sempre é importante pra ter cautela. Eu larguei com muita cautela, larguei no meu ritmo. Meu primeiro quilômetro foi 5:49. E até o 7º quilômetro eu fui correndo ali num pace 5:20, por ali. Mas você ligou o jato no final. Chegou no 7 e eu peguei e tomei um gel e ele caiu bem. Aí eu disse, nossa, acho que eu tô bem. Tô sentindo uma energia boa, já encaixou. Vamos tentar correr essa maratona. Aí eu comecei a fazer o ritmo que o Nelson tinha me pedido antes de eu ter passado mal, né? Que ele tinha feito um plano de prova e eu não acreditava muito que eu conseguiria. Aí eu comecei a correr e a prova começou a encaixar. E aí chegou no 32, eu tava me sentindo bem. Aí me bateu uma emoção. Falei, nossa, falta 10 quilômetros e eu tô me sentindo bem. Bora. Aí eu fiz os meus melhores quilômetros depois do 32. Então, foi um presente. Eu sou muito grata pelas pessoas que estavam comigo, que me ajudaram e me inspiraram. Quem me apoiou, porque é a caixinha de surpresas que a maratona é. A que eu tinha chegado melhor, que era em Chicago, saiu fora do controle. E em Lima, que eu cheguei toda errada, desacreditada, nem eu mesma acreditava no plano que o Nelson tinha feito pra mim. Nossa, eu fiquei arrepiada. Sim. E eu fechei 2 minutos abaixo do plano do Nelson, porque... Né, eu comecei a prova com 5:49, meu primeiro quilômetro. Posso mostrar pra vocês, assim. Eu sou real, depois do 32 eu tava correndo a 4:30. Tipo, gente, ela meteu 3:27, foi isso, não foi? 13:27, minha média ali foi 4:54. Não, eu cheguei... Ligou o modo Exato. tudo. Eu cheguei soluçando, assim, eu nem parei o Garmin, porque... E aí eu comemorei muito, encontrei galera, e quando a gente termina bem uma prova, a gente não sente nada, parece que você não correu. Exato. Sim. Eu só queria comemorar, eu não desligava, fui pro café da manhã feliz da vida, não queria nem saber de tempo, eu só sabia que tinha dado bom. E aí eu tava no café da manhã com a galera, e os meninos falaram assim... E ainda deu índice pra Boston. E eu falei, o quê? O Nelson acabou de postar. Eu fiquei sabendo pelo post do Nelson. Eu nem sabia que ele tinha rastreado minha corrida. Caraca! E tinha aplicativo que eu nem sabia que tinha. E aí os meninos falaram, não, o Nelson acabou de postar que deu índice pra Boston. E eu nem sabia que tinha uma folga boa. E foi com uma folga de 7 minutos e 18. Que bom, porque deu um corte de 6 e tralalá. Eu consegui ainda por uma folga de menos de 1 minuto, né? Porque o corte foi do ano... tipo uns 6:40 o corte, né? o corte do ano passado foi muito grande. Então, assim, aconteceu... É por isso que as frustrações e a maratona ensinam tanto que hoje eu digo, deixa acontecer no momento. Não adianta você correr. Claro, é importante você treinar e ter um objetivo e querer... E hoje eu recomendo, corram Boston, porque pra quem é apaixonado por maratona, Boston é o lugar mais incrível, que você respira a corrida, e eu acho que pra quem ama maratona vale muito a pena essa experiência. Então hoje mudou muita coisa na minha cabeça, mas o principal que eu sempre penso é tudo no seu tempo. Sim. A hora que é pra ser seu vai acontecer, e a maratona ensina muito isso. Gente, nossa, eu fiquei arrepiada, porque acho que é isso, né? E é muito legal você ter falado que justo que você mais relaxou e que, sim, você foi com a cabeça, tipo, menos pra tempo, né? Eu acho que às vezes, pelo menos às vezes das minhas experiências, eu acho que talvez até você possa ter sentido isso um pouco em Poá, né, amiga? Tipo, óbvio, quando você vai muito querendo às vezes um tempo, eu não sei se essa ansiedade às vezes te atrapalha, tipo, eu acho que eu tive só uma experiência que eu botei na minha cabeça que eu queria um tempo e eu acho que era menos pra provar. Eu acho que eu tinha até querendo competir com outras pessoas, assim, sozinha, ninguém tava competindo comigo, mas eu acho que na meia do Rio do ano passado, eu vi muita gente falando, eu vou pra 1:45, eu senti que eu precisava fazer em 1:45 pra provar pra mim, ou pros outros, não sei, e eu não consegui, tipo, eu fiz 1:46:12, e eu lembro que eu fiquei muito frustrada, eu acabei a prova, foi horrível durante a prova, eu acabei com um gosto super amargo, assim, e tipo, eu tinha batido um super RP, meu último RP era 1:53, eu tinha baixado bastante, mas
de ter ficado tão presa a algo e não ter conseguido, eu acabei triste por algo que era muito legal. E todas as outras provas que eu fiz, tipo, tá, se der bom, deu, mas eu acho que eu quero, acima de tudo, correr feliz, as coisas acabam acontecendo de outra forma. Então, eu não sei, a gente tem que lembrar que a corrida, gente, o nosso emocional também, o nosso emocional também entra na corrida. Então, acho que quando é importante a gente ter as metas, mas eu acho que é importante a gente conseguir não deixar a meta pesar mais do que correr feliz, né? Principalmente quando a gente fala de longa distância. E é por isso que eu vejo como... Claro, não é legal lesionar, não quero lesionar de novo, mas essas frustrações me fizeram criar uma maturidade, uma cabeça melhor e me afastar de algumas coisas que eu via que me empacavam, me atrapalhavam ali. E você vai aprendendo e ajustando, então botando tudo em ordem e cada coisa no seu lugar. Então, claro, erro muito ainda, vou aprender muito ainda, mas eu comecei a me ajustar e me achar onde que eu funciono, do jeito que eu funciono melhor e o que eu gosto mais de fazer. Então, claro, não desistir da performance, gosto muito, mas eu acho que o melhor é você, justamente, ser feliz e deixar acontecer no momento certo. Outra coisa que eu aprendi muito, você falou de a competição. Você pode falar que você não compete, mas você cria, assim, uma pressão, principalmente com mídias sociais. Na minha primeira maratona, eu tava com o meu ex-namorado no hotel e ele falando assim, não cria essa pressão. E eu, não tô criando, eu tô super bem. Só que eu tava recebendo tanta mensagem no pré-prova e eu tava no celular na noite pré-maratona. E as pessoas me mandando, você vai arrasar, e eu tava bem. Só que me bateu uma ansiedade, começou a bater um nervosismo, porque eu tava recebendo muita mensagem e aquilo que gerou uma cobrança pra mim. E eu dizia que não, eu não percebia. Mas a galera mandando mensagem, você tá super bem, você vai arrasar, você vai fazer uma maratona incrível, nossa, você vai voar. E aquilo criou uma pressão pra mim. Então, eu não percebia, mas eu criei uma cobrança interna que eu precisava entregar o que o pessoal estava esperando. E isso me fez mal. E eu fui muito ansiosa para a prova e me prejudicou. Então, hoje, antes da prova, eu desligo um pouco do celular. Eu respondo quem eu quero responder, meus amigos, a minha família que está preocupada, meu treinador. Mas, assim, não é nem questão de, não quero responder, não gosto da pessoa, não é isso. Eu evito falar falar só com o básico mesmo, porque vai criar essa pressão sem você perceber e você vai querer, preciso entregar, que não é, você não tem que provar nada pra ninguém, né? Você tem que competir com você mesmo, porque se provar, e porque hoje eu corro pra melhorar por mim, porque eu sei que não adianta falar, não quero baixar meus tempos, que eu quero sim, então competir com o que eu era antes e melhorar pra mim, que me faz bem. Exato. E até, puxando um gancho, assim, um pouco nisso, eu fiquei muito lembrando que, pra mim, compartilhar objetivos é algo muito difícil, assim, e até com pessoas que eu conheço, sabe? Nunca foi muito da minha... não sei, eu nunca gostei muito de sair falando pra um monte de gente que eu vou fazer. Eu gosto de ter pra mim o que eu vou fazer. E depois, se eu conseguir, eu compartilho também. Às vezes, se não conseguir, tá tudo certo. E ano passado, quando eu comecei a compartilhar que eu queria conseguir o índice de Boston, pra mim era muito desconfortável, assim. Muito desconfortável mesmo. Só pensar que eu poderia não conseguir, assim. E sempre existe essa possibilidade. E eu sempre pensava, tipo, pra mim, o problema não é eu não conseguir. Porque eu sempre vou tentar de novo. A gente tem até, sei lá, 80 anos pra conseguir esse índice. Mas sentir que outras pessoas estão esperando algo de mim, sendo que eu já espero muito de mim, às vezes. Então, ter compartilhado, assim, ter passado por uma saga de compartilhar muito meus objetivos na internet, principalmente, me deixou muito com essa sensação que eu tava sempre querendo me cobrar e provar algo pra pessoas que às vezes nem estão esperando nada de mim também. Você acha que Buenos Aires, isso... Olhando pra trás, você acha que isso pode ter te atrapalhado um pouquinho em termos de uma ansiedade, assim? Ou de cabeça durante a prova, alguma coisa assim? Então, eu não sei. Porque isso me deixa ansiosa, tipo, me deixa mais ansiosa do que nas outras. Mas, ao mesmo tempo, lá, em algum momento me dava uma força do tipo...
eu acho que tem alguém torcendo por mim, ou até eu quero provar que eu consigo, sabe? Só que, de fato, foi um dia muito difícil pra mim. Então, eu acho que no momento não pegou, mas talvez no pré tenha pego um pouco. Em Monte Charleston não, porque eu acho que eu tava muito tranquila, já tava um pouco mais Acho que você já não confiante em tinha, mim tipo, você já mesma. tinha não Mas conseguido uma você vez e foi faltou um segundo. Você foi super bem, né? Em Buenos Aires. Então, eu fui, mas isso de não conseguir bateu um pouco. E aí, pra Porto Alegre, que agora eu tinha uma meia, eu sabia que eu queria fazer abaixo de 1,35 m, mas eu não compartilhei com ninguém. E, pra mim foi tão bom o pré, porque eu pensei, muita gente nem sabia que eu vinha pra cá, muita gente, tipo, descobriu na hora, e ninguém nem sabe quanto que eu tô querendo fazer. Então, o pré foi muito bom, que eu pensava, nossa, sabe, não tenho que ficar postando. Enfim, então acho que é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente pensa, não pega, mas em algum momento pega, assim. Pode ser que não desestabilize. A gente tenta provar pra gente mesmo, que não pega, mas, tá tudo mas bem. pega. Hoje, olhando pra trás, eu percebo que pega sim. Exato. E tanto é que eu tive a grande prova esse ano em Boston. Porque eu não fui pra Boston. Claro, eu tenho marcas parceiras, mas assim, eu não fui tendo que entregar nada pra ninguém. Sim. Eu não fui tendo que provar nada pra ninguém. Eu fui com um custo muito alto nas minhas costas. Exato. Então, e eu cheguei lá com uma tranquilidade enorme. Ia ser frustrante não entregar a prova? Com certeza, custou caro, principalmente o valor financeiro. Mas, justamente, a única coisa que eu tinha que provar era pra mim mesma. Exato. Então, eu fui tão tranquila pra prova que eu falei, cara, se eu não conseguir, eu vou trabalhar, vou pagar de novo a conta e venho de novo. Exato. E aí, eu nunca fui tão tranquila pra uma prova. Eu nunca fui tão tranquila porque eu não tinha que provar nada pra ninguém. A frustração era só eu não pegar a medalha porque tinha o valor financeiro e eu ia ter que buscar uma outra maratona. Pra conseguir o índice. E Boston não é só uma maratona, você tem que buscar o índice de novo. Exato. Mas esse ano eu senti uma tranquilidade absurda, porque eu não tinha prometido nada pra ninguém. Verdade. O mais difícil já tinha conseguido, que era o índice. Então. Eu até tava te sentindo bem, assim, tranquila antes, né? Porque, pra quem não sabe, a gente acabou fazendo uma prova juntas, a gente começou e a Nádia sentiu uma dor ali no começo e tava eu, a Nádia e a Camila. E, do nada, a Nadiara não estava mais ali. E eu senti uma tranquilidade, porque eu falei assim, senti dor, parei, não teve drama, não teve nada, assim. E aí eu falei, nossa, eu queria um pouco dessa calma, sabe? Mas eu acho que é exatamente isso. O que eu passei em 2023 me transformou numa pessoa que eu não imaginava. Porque eu sou essa pessoa impaciente, já fui uma pessoa que reclamei muito dos problemas. E sou ariana, enfim, tenho vários picos, assim. E esse ano, realmente, eu até conto para as pessoas que me conhecem muito, eu falo, gente, eu não estou me reconhecendo. Porque eu acho que doeu tanto 2023 que, como você falou, eu desisti dessa prova. O ano 2023 eu tinha desistido da primeira prova, nunca tinha acontecido. Então doeu mais. Quando você faz a segunda vez, eu senti uma dor que eu achei que tava... Que prova que vocês estavam fazendo? Foi a Atenas. É que era meio de treino que a gente tava fazendo. A gente mas tava correndo... Eu não tinha sentido nada, veio sem aviso. E aí eu senti que eu tava começando a mancar. E aí eu disse, tá estranho. Resolvi reduzir, não parou a dor. Eu parei no canto e liguei pro Nelson. E o Nelson falou, não vamos botar em risco um grande sonho, né? Não vale a pena. Como diz o Nelson, pra que você vai beijar o sapo se tem o príncipe Exato. esperando? Ele falou exatamente isso no telefone. Por isso que eu corro com o telefone. Porque tem gente que fala, não gosto de correr com o telefone. Eu corro com o telefone por segurança. E aí eu liguei pra ele falou que era melhor desistir. Eu desisti suave, e pra mim não era uma lesão, eu pensei, não, foi um desconforto, é melhor parar, temos um grande objetivo. Você tava já treinando pra Boston nessa época? Tava bem há um mês, né, nossa, da foi prova. Um mês também. E aí eu voltei caminhando e pra mim tava tudo certo, não imaginava que seria uma lesão, porque foi o primeiro aviso, né? Uhum. Então eu desisti tranquilamente, voltei e tal, e não, sossegada, daqui uma semana eu devo estar zerada. Só que não, eu fiz a ressonância no dia seguinte, consegui agilizar uma ressonância e apareceu um edema ósseo, e aí foi uma corrida contra o tempo. Eu passei em 2 médicos, um falou assim, não, você não vai pôr o pé, você não vai correr até a prova. Você vai fazer o que for preciso de cardio, natação.
até escada, elíptico, tudo, mas você não vai correr, você não vai ter impacto, né? Se melhorar 1 semana, 2 semanas antes, você faz uma esteira, nós vamos reduzir total. E o meu treino máximo tinha sido 24 quilômetros. Eu falei, não, eu só quero salvar a maratona. Boston não tenho expectativa de performance. A gente não vinha fazendo treinos para performance, eu não estava exagerando, eu estava com a alimentação em dia. Então, dessa vez eu falava pro Nelson, a única frustração é que eu não sei onde eu errei, porque eu estava seguindo tudo certinho. Na verdade, depois você sabe, você sabe onde você erra, né? Eu tenho um grande problema que é o descanso, por ter dois... A gente é muito ariana. Por ter 2 trabalhos, viver uma vida muito corrida, os médicos me falam, você precisa descansar mais, recuperar mais. Aí o Nelson fala, poxa, Boston é caro, a gente precisa pagar Boston, precisa trabalhar, né? Então, é difícil conciliar essa vida corrida. Então, isso também faz a gente entender e relevar os nossos erros. Tipo, eu sei onde eu errei, eu durmo pouco, tem noites que eu durmo 5 horas e tenho que fazer um treino. Então, isso tira um pouco o peso também faz parte do jogo. Você não consegue... dessa vez eu tava alimentando direitinho e tava treinando direitinho, mas eu tava pecando no descanso, na recuperação. Então, se você tá pecando em um desses pontos, você sabe que pode uma hora dar um desequilíbrio, e foi o que aconteceu. Então, você tira um peso ali uma cobrança, né? Poxa, faz parte do jogo, então agora eu vou ter que lidar com as possibilidades. Então, fui com o respaldo de 2 médicos, com vários fisioterapeutas me acompanhando, com o Nelson. Chegamos em Boston e ainda não sabia se eu ia conseguir correr. Eu fiz a provinha de 5K, senti dor. Então, a gente foi pra prova sem saber. E como é que foi lá na hora, assim? Foi exatamente isso. Eu cheguei sem peso nenhum. A única coisa que eu trabalhava na minha cabeça o que tinha pra dar errado já deu. O que eu precisava fazer já fiz, que era o índice. A pior parte já foi. O que vier agora é lucro. Mas assim, quando eu vi a medalha na Expo, eu não tirei nem foto dela. Porque eu olhei aquela medalha, eu chorei, e dá vontade de chorar agora pensando, porque era a medalha, todo mundo falava, é a medalha mais linda que Boston já fez, e eu vi aquela medalha, ela era tão grande, tão reluzente, falei, Deus me permita conquistar essa medalha, e aí eu só sonhei muito em pegar aquela medalha. Eu nunca cheguei numa prova tão tranquila. Teve vários pontos que eu acho que convergiram ali, eu tava calejada já por várias situações difíceis. Eu tive um treinador muito presente, o Nelson foi um paizão mesmo, vocês que treinam com ele acho que sabem, ele tava lá e foi muito presente, me mandou mensagem, Deus tá com você, e eu acredito muito em Deus, eu acho que foi muito importante para mim em Lima, na conquista do índice, e lá também me apeguei muito, rezei muito, tinha pessoas muito especiais perto de mim também, pessoas que tinham sido importantes no ciclo e estavam lá. E esse ponto de também me desligar um pouco de mídias sociais. Eu não fiquei respondendo muitas pessoas, não fiquei postando muito. Na verdade, postar eu até postei, porque eu já tirei um pouco também essa pressão de, não vou ficar postando. Não, vou postar, gente, tô ferrada. E outro ponto também que foi muito importante foi que em Chicago, por exemplo, eu me cobrei muito de fazer tudo certinho. Eu me preservei muito até a prova. Tanto é que em Chicago eu senti uma sinusite. Eu estava inscrita na prova de 5K e eu não fiz a prova de 5K por medo, porque eu estava com medo de piorar para a maratona. E não posso. Fiz tudo regradinho para a maratona e a maratona não encaixou. Aí em Boston eu falei, cara, eu fui uma semana antes da lesão, eu já tinha comprado a viagem. Eu fui uma semana antes para Nova York, porque era meu aniversário. Então, uma semana antes de Boston. E eu quis aproveitar a viagem. E aí, veio a lesão. Eu falei, caramba, eu não vou poder aproveitar a viagem, porque eu vou estar lesionada. E aí, eu simplesmente chutei o balde. Eu falei, cara, maratona vai ser a última coisa. E eu não sei se eu vou conseguir entregar a maratona. Então, eu vou aproveitar ao máximo. Eu não vou fazer que nem nas outras vezes que eu ficava me preservando pra maratona. Então, fui pra Nova York, bati perna pra caramba, comi bem, aproveitei. Claro, ali
controlando um pouquinho, né? Não também Chutei o exagerando. barro. Não bebi, não enchi a cara. O álcool eu deixei de lado, mas assim, comi bem, passeei, me diverti. Vivi meu aniversário e aí eu fui pra Boston e também passeei, curti, comprei tudo na Expo, tipo, finisher, sim, jaqueta tinha. Não deixei de, tipo, pegar com superstição e com medos. Não, e fui pra prova de 5K mesmo, tendo a maratona, que era o objetivo maior, e senão eu vou correr, porque se eu não conseguir correr a maratona, pelo menos eu vou ter a medalhinha de 5K. Corri a prova de 5K, senti dor. E aí, sábado, bateu aquele medo. Eu falei, caramba, como é que eu vou correr 42 quilômetros na segunda se eu sentir dor numa prova de 5K? E aí, no sábado, me deu uma bagunçada ali. No domingo, já acordei bem e vamos lá. Comi um cheesecake no pré-maratona. Não postei isso porque... pra nutricionista não ficar brava, porque se eu tivesse dor de barriga no outro dia, ela ia falar, errou de novo. Aí eu... comi um cheesecake enorme no domingo, 5 horas da tarde, a prova era no outro dia. Comi. Eu sou apaixonada, minha sobremesa favorita, eu descobri uma Cheesecake Factory na frente do hotel, eu disse, cara, vou ali. Então eu aproveitei. Eu aproveitei ao máximo. Não recomendo, gente, não, né, porque tem que ser regradinho ali pra maratona, mas essa eu fui com a cabeça, e foi cabeça. Uhum. Foi uma celebração, né, querendo ou não, acho que Boston, você fez tudo pra chegar até lá e... Não, e eu não fiz uma baita prova, né? Foi minha prova mais lenta, mas dentro das possibilidades deu super bom. Porque aí eu fui tranquila pra prova, todo mundo tenso. Eu acho que o médico, o treinador, o fisioterapeuta estavam mais tensos do que eu. Eu fui pra largada muito tranquila, não consegui encontrar ninguém que eu tinha combinado de encontrar com as meninas da assessoria, tinha combinado de encontrar com uma outra amiga que ia largar na mesma onda que eu, não consegui encontrar ninguém, aí fui sozinha e fui, eu acho que pensando em outras coisas aleatórias, não fui criando pressão, cheguei na largada tranquila, só que larga em descida, e aí a minha lesão, a minha dor pega muito, o impacto pega muito na descida, então até o quilômetro 3 a dor aumentou, e aí eu senti dor até o 3, eu falei, pô, se a dor continuar aumentando assim até o 10, não vai dar. Só que daí ela se manteve, eu tomei um remédio pra dor, e aí eu mantive ali um pace que dava pra controlar. Passei da meia maratona, pensei, não, acho que vai dar pra terminar. E aí fui controlando. Nem que seja rastejando. Não, e assim... Mas andando. Eu tinha muito na cabeça que eu ia ter que caminhar. Uhum. E aí, só que eu pensei assim, eu vou deixar pra caminhar o mais tarde possível. Sim. Porque depois que quem corre longa distância sabe que quando você começa a caminhar, só dá vontade de caminhar. Aí, não, agora eu vou caminhar, vou parar pra tomar água. E aí eu fui arrastando isso. Aí o Nelson tava no 35, que era já o final das subidas. Uhum. Aí eu falei pro Nelson, eu espero passar no 35 feliz. E aí eu passei por ele no 35 e falei, nossa, o milagre tá acontecendo. Porque ele falou que... Ele tinha falado pra mim que... O Nelson me conhece, não foi, assim, por mal que ele falou. Mas ele falou na quinta-feira que a gente ia precisar de um milagre. Eu perguntei pra ele, você acha que eu vou conseguir terminar a prova? Ele falou, a gente vai precisar de um milagre. Mas ele me falou isso sabendo que eu ia lidar numa boa com essa... E eu falei, vai acontecer, E aí eu passei no 35 e falei, nossa, o milagre tá acontecendo. Passei com um sorriso. E aí eu tava super feliz. Tava correndo bem devagar, bem assim, praticamente trotando. Mas eu sabia que eu ia terminar. E aí eu passei do 40, não tinha caminhado ainda. Ah, nossa. Aí eu tava muito... Aí o corpo já tava cansado, travando, acho, por conta do destreino. Aí eu falei, bom, agora eu posso caminhar, né? Aí eu pensei numa caminhada, porque eu tava esgotada. Aí minha perna bambeou, assim. Eu falei, caramba, não dá pra caminhar, porque se eu parar, eu acho que veio aquela cena, aquele medo de cair, aquelas cenas de... Aí bateu um medo. Depois do 40, bateu um medo de talvez dar ruim. Uhum. Aí eu continuei. Eu falo pro pessoal assim, eu terminei, eu acho que na marcha atlética, porque eu tava assim, ó. Só movimentando mais o corpo do que as pernas. E terminei assim, quase arrastando mesmo, mas com um sorrisão no rosto, feliz da vida. Mas e a sensação de cruzar a linha de chegada? Deve ter sido... Eu só lembro que eu fui atrás da medalha, porque eu pedia muito a Deus
me permita pegar essa medalha. Aí, quando eu vi a medalha, eu desabei a chorar, soluçava, e aí eu não lembro exatamente, eu vejo as fotos, tem vídeo, o pessoal me filmou bem travada, assim, chegando. Eu não lembro exatamente eu cruzando a linha de chegada. Eu lembro de soluçar, mas eu lembro do momento que eu peguei a medalha, e aí começou o Nelson me ligar, a fisioterapeuta me ligar, todo mundo desesperado, e eu chorava. E aí eu tenho fotos, porque tem fotos da chegada, e tem fotos eu no telefone, E encontrei um amigo também, encontrei um amigo que tava me esperando, ele gritando, você é foda. Então, eu lembro de alguns flashes assim, mas só lembro da medalha, que era algo que eu tinha pedido muito a Deus. Cara, é muito louco, né? Eu acho que a gente teve a Valéria que tava falando, acho que ela falou muito que como o ciclo de maratona marca cada fase da vida dela. Eu acho que isso que é tão mágico da maratona, porque é muito tempo você se preparando e tem o dia da celebração que mesmo você fazendo tudo, às vezes você não tem o controle. E cara, sempre cada maratona tem uma história, né? Você cruza a linha de chegada e sempre tem meses ali que te levaram até lá. Então, acho que deve ter sido... Independente de tempo, que eu acho que às vezes as pessoas pendem muito a tempo. E, cara, eu falo muito isso. Eu tive sorte de ter 2 maratonas que encaixaram, mas eu admiro muito quem finaliza quando dá tudo errado. Porque, cara, quando dá tudo certo, a perna encaixa, você vai... Puta, agora quando você vai, mesmo seu corpo te dando vários sinais pra você parar, e mesmo assim você fala, eu quero chegar até o final, pra mim isso daí é, tipo, de fato, que a conquista representa. É você lidar com as adversidades durante a prova. E são 42 quilômetros, sabe? Tipo, 42 quilômetros é muita coisa. Exato, é muita coisa pra você lidar com algo que tá te incomodando. Eu sempre falo, né? 42 quilômetros é muito tempo pra alguma coisa dar errado. É muito difícil sair a prova perfeita. Porque... Pra sair a prova perfeita, tem que tudo encaixar. Tem que o seu sono, a sua alimentação, o dia, o clima, enfim, você tá em condições perfeitas. E eu falo, em Boston deu tudo certo, porque eu cheguei já, né, com a pior situação, então o resto tudo encaixou. Eu segui exatamente o plano da nutricionista. Minha nutricionista, a Claudinha, maravilhosa, ela já correu Boston 2 vezes, então ela me passou quilômetro por quilômetro. No quilômetro tal, você vai ter tal coisa, tem a subida tal, ali tem a energia no quilômetro 20, tem a energia das meninas do college de Boston. Tipo, ela me passou quilômetro por quilômetro e eu segui a risca, porque eu falei, bom, eu não posso errar mais nada. Então, eu hidratei muito bem, tomei todos os pontos de água, usei sal para não ter risco de cãibra, porque eu sabia que meu corpo já não estava treinado o suficiente. Suplementação, todos os géis, tomei direitinho para não faltar energia. Então, e o clima estava perfeito. Foi um dia com uma temperatura ideal, que tanto é que esse ano teve muita gente que foi muito bem em Boston, né? Bateu RP. Exato. Foi um ano muito bom, assim, de clima, de temperatura. Então, todo o resto encaixou. Então, eu falo, foi a maratona perfeita. O tempo foi meu pior tempo em maratona. Mas eu acho que como experiência, assim, foi mais uma experiência de vida. Porque maratona já é uma experiência de vida. E quando você consegue se superar, assim, de sair de uma situação ruim, mas transformar ali em algo que você se realiza, eu acho que acaba sendo uma experiência ainda maior. Então, sou muito grata por ter dado certo e é uma conquista, não é frustração. Boston jamais vai ser uma frustração. Eu falo pro Nelson, né? Eu falava pro Nelson, olha que problema bom que eu arranjei, Exato. né? É um problema bom, porque a corrida... você faz porque você gosta. Então, se você lesiona, foi você que procurou. Exato. Foi você que procurou esse problema. Aí eu disse, eu tô em Boston, eu tô com um problema bom pra resolver, eu não posso reclamar. Não posso. Aquelas frases, né? Que privilégio tá tendo esse problema aqui correndo a maratona de Boston. Eu não podia reclamar, sério. Eu sei o quanto eu lutei pra chegar. Quem me vê hoje, fala, ela tem condições, ela tem... Só eu sei o sacrifício que eu fiz pra conquistar muita coisa. Então, quando eu me via em Boston, eu falava, caraca, eu tenho que reclamar? Não, jamais. E o Nelson também é uma pessoa que ele passou por muita coisa, ele conhece muitas histórias, ele treinou pessoas muito, assim, ele conta histórias incríveis. Então,
realmente a gente sabe o valor que é estar lá, Sim. não só em termos de conquista de corrida, de conseguir o índice, mas em termos de tudo, de ter condições financeiras para chegar Sim. lá. Então, realmente, eu tava lá e falava, cara, eu não posso reclamar de estar aqui. Ok, preferia estar em condições melhores, estar, nossa, performando, estar super saudável. Queria, mas, era um problema que eu tinha arranjado, então que problema bom pra resolver, né? Não era um problema ruim. Nossa, exato. E, Nádia, puxando agora um pouquinho pro final, fiquei pensando, acho que depois de todos esses recomeços, você sente que eles foram mais difíceis do que começar? Ou teve algum deles que foi, assim, um recomeço muito mais difícil, assim, de encaixar a corrida novamente? Ou começar pra você foi um momento mais desafiador na corrida? Eu acho que o começo, porque o começo é muita insistência, persistência, porque muita gente pergunta, né, como que você fez pra começar? Você era apaixonado, você já corria? Eu falo, não, eu não gostava de correr, achava insuportável, achava que eu não tinha nascido pra isso. Então, eu fui ali na insistência pra perder peso. E é isso, no início, porque muita gente que me fala, principalmente quem não é do mundo da corrida, né, amigos, pessoal do trabalho, fala, acho insuportável correr, Deus me livre, canso só de ver. É o que a gente mais ouve, né? Exato. Canso só de ver. Nossa, correr pra quê? Eu falo, experimenta, insiste um pouquinho mais. E aí tem gente que começa a pegar gosto e fala, você tinha razão. Então, eu acho que o momento mais difícil é esse, de você insistir ali no início, começar a pegar gosto. Então, pra mim, realmente, o início foi mais difícil. É claro que sempre que você recomeça, parece que você tá no início de novo. Só que aí, pelo menos, você sabe que vai dar certo, que você é capaz, o quanto você é forte, Sim. e que volta. Porque parece que você... Eu lembro o tempo que a gente ficou parado na pandemia, né? E que eu voltei a correr. Parecia que, nossa, eu nunca tinha corrido na vida e que o fôlego não ia ser o mesmo. E não, e dá algumas semanas e encaixa de novo. E você, caramba, eu voltei a correr como eu corria antes. Então, depois de um tempo, você percebe que o começo é difícil, mas você sabe que você volta melhor. Então, os recomeços são difíceis, mas pelo menos você tem uma lembrança que o corpo não desaprende a correr e o quanto você é forte e você é capaz de recomeçar. Então... Eu acho que é muito engraçado que você falou de começar, porque eu falo que a pessoa tem que insistir até ela ter a primeira experiência do runner's high. A hora que ela sente aquela endorfina batendo correndo, é impossível você não querer mais correr. Tipo, tem que insistir até você sentir isso, porque, nossa, aquela sensação de bem-estar que vem, só a corrida proporciona. Eu não acho que tem outro esporte que proporciona dessa forma. Uma descarga de adrenalina. Exato. Quando você completa a sua primeira prova de 5K. Eu falo, tenta correr uma prova, porque na corrida, na prova, você vai levado pela onda. Eu acho que é ali que você se apaixona. Assim, porque né? você acaba correndo sem caminhar e você nem percebe. Exato. Foi o que aconteceu na minha primeira prova. Eu fui pra primeira prova, um amigo me escreveu, meio que me obrigou a ir. Eu disse, caramba, eu não vou conseguir terminar isso, eu sofro demais. Eu fui que eu nem vi, porque você vai na onda, na energia. A energia da corrida de rua é incrível. E você vê tanta gente que acordou cedo, que tá ali feliz. As pessoas me perguntam, nossa, como você acorda feliz pra ir correr de madrugada? Eu falei, cara, só você sentindo, só você fazendo. Mesmo. Então... experimenta correr a primeira prova de 5K, que eu tenho certeza que você não vai parar mais. E aí depois você vai encaixando, vai querendo correr 10. Eu, quando eu corri a primeira prova de 5K, eu achei que eu nunca ia correr 10. Aí depois achava loucura correr maratona. Aí hoje eu falo... Olha onde estamos. Aí hoje eu falo... Maratona é experiência de vida. Eu acho que eu não deveria correr, gente. Você deveria experimentar uma vez na vida. Porque todo mundo fala, não é saudável a maratona te bota ali no limite. Mas toda a rotina que você cria em torno da maratona é uma rotina mais saudável. Então você, consequentemente, se torna uma pessoa mais saudável. Porque eu hoje me cobro dormir melhor, mais cedo. Então você melhora o seu sono, você melhora a sua alimentação, hidratação. Tudo... seleciona melhor os rolês que você vai fazer. Exatamente. Então, você cria uma rotina de vida mais saudável em torno da maratona. Então, a maratona acaba, sim, te trazendo uma vida mais saudável. Maior sobre o seu corpo. Acho que você fica mais atento aos sinais que seu corpo dá. Tipo,
Eu adoro, assim, eu acho que realmente transforma. Então, você não precisa correr uma maratona para ser um corredor, mas eu aconselho a ter Se quiser, né? a ter essa experiência de vida, porque é transformador muito mais do que atleta, do que performance, é o aprendizado, a experiência de vida mesmo. Sim. Eu falo em experiência de vida porque, para mim, me transformou em diversos setores. Eu melhorei minha performance em trabalho, sim, e principalmente a maturidade. Eu realmente me olho hoje e eu me olho, eu não me reconheço, eu falo, caramba, não era assim. Então, uma das coisas também que eu aprendi com a corrida é nunca dizer nunca pra nada. Porque eu falava, nunca vou fazer isso. Nossa, hoje eu olho assim, caraca, esse nunca não existe mais. Porque é incrível, é surpreendente o quanto a corrida te transforma. E surpreendente também que você descobre que seu corpo é capaz de fazer, né? Isso é mágico. E uma vez que você descobre, isso te dá poder para as outras áreas da vida, E o quanto a gente né? pode ser forte, né? Sim. Porque eu acho que a melhor sensação de terminar uma prova, uma maratona, de você bater um RP, de você conquistar um índice, é isso. Nossa, como eu sou forte, como eu posso ser forte, e como eu posso ser forte sozinha. Porque quando eu conquistei meu índice para Boston, eu acho que o melhor aprendizado foi caramba, eu fui forte sozinha. Eu tava com um time, uma galera que me apoiou muito, mas eu fui pra largada com muito medo e diferente de Boston, que eu tava com a cabeça muito leve, em Lima eu tava com muito medo. Não era pressionada, ninguém tinha me colocado pressão, mas eu fui com muito medo porque eu pensava assim, o que vai pegar primeiro? Vai ser a dor da lesão, vai ser a fraqueza porque eu tive uma desidratação no dia anterior, que eu tinha tido intoxicação, vai ser o destreino porque eu não completei o ciclo. Então eu tinha quase certeza que alguma coisa ia dar errado, porque se as outras experiências tinham sido difíceis, por que aquela ali que eu tava chegando pior ia dar certo, né? Então eu fui com muito medo e eu pensei em realmente, será que eu devo largar? E aí eu tava sozinha, desesperada na largada, pensando, eu vou ou não vou. E aí eu disse, não tem como voltar atrás. E eu fui forte sozinha, eu fui insistente. Então, quando você não tem pra onde fugir, se tivesse alguém que eu olhasse pro lado ali, que me abraçasse, eu acho que eu tinha fugido. Então, sozinha, eu fui muito forte e aí, quando eu cheguei no final, eu falei, caraca, eu sou forte demais. A corrida é maravilhosa, como a corrida me mostra o quanto eu posso ser forte. E aí, eu sempre carrego isso comigo. A corrida, mais uma vez, me provando o quanto eu posso ser forte, o quanto eu posso ir longe. E é isso, eu acho, com todo mundo, pra vida, assim. A corrida te mostra o quanto você pode ser resistente, forte, enfim. Falando em ser resistente, forte, ir mais longe, tem uma outra coisa que te ajuda muito a ser mais resistente e forte na corrida, que é você ter a meia certa. Sim. Porque independente do momento que você tá enfrentando, seja o momento, né, que você tá voando, tá ali, batendo um monte de RP, tá se sentindo super bem, ou às vezes que tá passando por um momento não tão gostoso na corrida, ter uma meia certa, ela te garante um conforto, que pelo menos ali você tá acertando na sua decisão. Exato, e a meia do corredor da Loop Sport, ela nunca vai te trazer frustração. Não, jamais. Acho que é isso. Outras coisas podem te frustrar nessa jornada, mas a meia do corredor, nunca. A Nadiara tá ganhando aqui uma das nossas meias da Loop Sport. Ela é maravilhosa, é composta de poliamida. No site da Loop Sport tem diversos modelos, tem de cano mais alto, cano médio, que é esse daqui, tem de cano baixo também, e todas elas são super confortáveis, respiráveis, tem algumas que têm uma tecnologia de tecido um pouco diferente das outras, mas todos garantem muito conforto. E assim como você escolhe um tipo de tênis para cada treino, você também vai poder escolher a meia que mais se adequa ao seu treino. Essa que a Nadiara tá recebendo aqui, ela tem uma parte de um acolchoadinho assim embaixo, que ela é ótima para utilizar com tênis de placa, porque ela te traz o conforto quando o tênis de placa é um pouco mais duro. Mas vocês podem explorar todos os modelos no site, sim, né? Essa eu uso muito com tênis de placa mesmo, o tênis que é um pouco mais durinho, porque ela tem esse acolchoado mais proeminente assim na parte de baixo, então eu sinto que dá um conforto maior. Mas é isso, tem diversos modelos pra quem preferir, o gosto que quiser. Até meia azul pra solteira. Exatamente.
E a gente tinha uma meia azul, a gente podia ter... Não, agradeço. Tô solteira, mas não quero a meia azul, não. E, gente, pra vocês adquirirem a de vocês, é óbvio que a gente não ia deixar vocês, nossas ouvintes, de fora. Então, vocês têm aqui o QR Code na tela, mas também tem o link na descrição do vídeo pra vocês acessarem o site. Só usar o nosso cupom GIRLSWHORUN10 pra adquirirem a meia de vocês com desconto. E a gente não pode esquecer de falar que, além dela ter uma tecnologia incrível, ela também tem um preço super acessível, que eu acho que é fundamental pra gente poder, enfim, também não ter mais esse peso de fazer esse grande investimento na corrida. Então, além de tecnologia, performance, ela também te entrega um preço acessível. Exato. Eu e a Mai estamos viciados. Faz um tempo já que a gente tá usando elas. E elas viraram nossas parceiras Batemos de treino. RP e meia maratona com as meias da Loop Sport. A Má bateu em Poá, eu bati agora no Rio. Então, as nossas companheiras aí pra todas as provas, desde o treino regenerativo até o treino em que a gente vai na prova de corrida, que é a nossa prova-alvo. Obrigada, gente. Vou testar. Aliás, meia é uma das coisas que a gente mais gasta, né? E elas são comidas pela máquina de lavar. A máquina de lavar, ela gosta de roubar as meias, né? Tem um sumidouro lá em casa, porque toda hora eu perco as meias. Então, é muito importante ter bastante meia. Obrigada, gente. E pode testar todos os modelos, que tem também cano mais alto. Enfim, tem várias cores. Acho que vale super a pena. Adorei, obrigada. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Acho que, Nadiara, muito obrigada por ter topado. Essa história é muito inspiradora. Acho que em muitos momentos a gente ficou super arrepiada aqui e emocionada. Acho que quando a gente fala de maratona, sempre, não só a corrida em si, mas maratona sempre é um grande desafio. Sempre quando você vai largar, você nunca sabe o que vai acontecer. E acho que você passou por diversas experiências. É muito legal ter você compartilhando isso com a gente. E se você que tá ouvindo esse episódio, tá passando por alguma lesão, teve alguma frustração recente com a corrida, eu queria que você deixasse algum conselho para quem talvez tá vivendo essa situação. Eu acho que você tem que, claro, ter acompanhamento, né, de profissionais que vão te direcionar, principalmente se você tá machucado. Não dá pra fazer como eu e correr machucado sem respaldo de profissionais, porque eu fui dentro das possibilidades, era possível sim eu correr, fui sabendo dos riscos, então pós-maratona tive que fazer uma pausa, tratar, mas você vai ter alguns percalços no meio do caminho, tem que saber lidar, faz parte do jogo, e isso com certeza só vai te tornar mais forte, é o que eu tenho sentido, tem me fortalecido cada vez mais e não tem me feito desistir da corrida, porque maratona é desafiador, é algo que coloca o seu corpo no limite, mas é algo que te fortalece muito, te transforma, então vale a pena o desafio. E eu sou muito feliz porque eu transformei minhas frustrações em conquistas. Hoje eu não falo mais em frustração. É desafio e conquista. Então faz parte do jogo e já tô sonhando aí com as próximas maratonas. Sei que não é fácil. Cada maratona é um desafio, vai ter uma dificuldade, mas sempre vale muito a pena. Ai, muito obrigada por topar participar. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até agora. E a gente vai encerrando o nosso episódio, porque estamos agora acompanhada de bombons. A gente vai continuar fofocando aqui depois que o episódio acabar. Mas você também pode ter bombons na sua casa. A gente pediu aqui, eles têm wraps, eles têm pokes, eles têm saladas. Então você também pode pedir e comer aqui também, se alimentar pós-episódio. E é isso, né, amiga? Obrigada, Nadiara, por ter topado. Obrigada a você, gente. Adorei o bate-papo. Pra quem não te segue ainda, onde é que as pessoas podem te achar? Nadiara, procura por Nadiara no Instagram, Nadiara PR, mas se procurar por Nadiara, não existe muitas Nadiaras por aí. Me acha fácil. Bom, e obrigada pra você que escutou a gente até agora. Não esqueça de se inscrever no canal do Estema, seguir a gente aqui no Spotify, dar like nesse vídeo, comentar, curtir. Enfim, acho que isso é muito importante pra que você nosso canal continue crescendo, a gente continue levando o Girls Run pra mais gente e que a gente possa sempre estar aqui continuando também entregando esses conteúdos pra vocês. Exato, muito obrigada. E não esqueçam de pedir o bombom de vocês usando o cupom Girls Run. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.